Bora pras notícias do Flamengo. A Flu, a Nath já falou aqui, um jogo insosso. Primeira coisa, né? O Felipe Luiz, que está sendo muito elogiado com razão desde que assumiu, ele não venceu o Fluminense. A única derrota dele como treinador do time principal do Flamengo foi pro Fluminense no Brasileiro. E dessa vez, mais uma vez, ele chega com um favoritismo e não consegue vencer. O Flamengo foi melhor, criou mais chances, esteve mais perto, o Fábio fez uma bela defesa, ok, mas não venceu. Então, não quero dizer que o Fluminense do Mano é o antídoto pro Flamengo do Felipe Luiz. Mas essa é a verdade. O Flamengo fez um jogo que não lembrou aquele Jorge Jesus. A gente tem feito muitas comparações. Às vezes o Flamengo joga mesmo com um time alternativo, produz muito e cria situações como foi contra o Botafogo na Supercopa ou como é contra um time pequeno que ele ganha de 5-0. Mas o ataque do Flamengo está criando situações, fazendo muitos gols. Hoje foi travado. Então, se foi um pouco ataque contra a defesa, a posse de bola, a tentativa de imposição do Flamengo do controle de jogo, não deu certo. Né? Um time que tem essa vocação ofensiva, que é um time vertical, que é a proposta do Felipe Luiz, ele parou na barreira do Mano. Né? A gente tem um técnico muito experiente que é o Mano, que é muito associado ao sistema defensivo, de saber travar jogos, mesmo quando ele não tem o melhor time tecnicamente, ele consegue fazer. Então, pela proposta, o resultado, o Mano sai vitorioso. Né? Pela classificação, ele não pode festejar muito, porque o Fluminense está, virtualmente eliminado do campeonato. As aspirações de título praticamente acabaram. Mas ele sai festejando com isso. Eu tenho o time inferior, o Flamengo é bem superior, mas aqui ele não me superou. Não venceu minha defesa. E esse Fla-Flu, Silas? Como é que você viu? A nota boa para mim é que não teve confusão. Teve um empurra-empurra lá, mas é coisa assim... Coisa que o Canóbio ali já segurou, o Gerson também não deixou acontecer nada mais grave, muito diferente do que aconteceu com o Cruzeiro e Atlético lá nos Estados Unidos, que foi uma coisa horrível. O pau cantou do começo até o final do jogo. A nota triste é essa possível lesão do Thiago Silva, que é uma coluna ali atrás. Outra nota boa, o Fábio, com mais de 40 anos, fez uma defesa ali que pode colocar lá na parede do quarto dele lá, quem que cabeceou aquela bola? Um cruzamento do Ayrton Lucas, um cabeceio, eu não consegui ver bem quem que faz aquele cabeceio, mas ele faz uma defesa ali do grande goleiro que ele é, e mais isso, tirando isso aí, sem as grandes figuras do Flamengo e o Felipe Luiz fazendo esse excelente trabalho num time que tem elenco, você vê a diferença de um time misto com um jogo do São Paulo que a gente falou aqui, um time que chega, que vai... outra nota boa, o Bruno Henrique, jogando mais por dentro, um cara que sempre está criando situações, deu um cabeceio ali também, ou seja, até a volta do Pedro, o Felipe Luiz sabe que vai poder contar com esse jogador ali. E a imagem do momento que o Thiago Silva deixa o gramado, né? Dores no pé esquerdo, ele teve aquele problema no calcanhar o ano passado. Tomara não seja algo que o tire do gramado por meses, tomara seja uma lesão de curto prazo, porque primeiro a gente quer ver o Thiago Silva em campo, segundo ele faz muita falta no Fluminense. Nath, o Mano estava sendo muito cobrado essa semana, a vitória num clássico, né, contra o Vasco, agora um empate com o Flamengo, quanto isso acalma um pouco o ambiente tricolor? Até o próximo jogo só. Até esse é o futebol brasileiro. Até o próximo jogo. O Fluminense falta ainda repertório. Conta muito com áreas com movimentação, ele sai do lado direito para ser talvez o camisa 10 no lugar do Ganso, para tentar fazer qualquer jogada lúcida de criação, o Canóbio pelo lado esquerdo, mas falta repertório para esse time, falta um jogador principalmente para distribuir com áreas a responsabilidade de fazer algo nesse Fluminense. E essa tranquilidade é isso, vai acontecer só até o próximo jogo. Se o resultado não vier, que aí descarta qualquer possibilidade do Fluminense, e aí fica pior a situação, não classificar, qual é o peso que isso bate pro Mano em relação ao que vai ser o restante da temporada? Então é muito difícil a situação dele. Vamos fazer o seguinte, como o jogo não foi dos melhores em campo, a parte pós-partida, as entrevistas foram muito interessantes. Sim. Alguns pontos de vista aí para a gente entender, não só que foi o jogo, mas também visão em médio e longo prazo. Então agora, personagens deste Fla-Flu para a gente debater aqui no Sport Center. A gente imaginava um jogo como ele foi, né?
Enfrentamos um adversário de bastante qualidade, avaliado por vocês aí como um dos melhores times do país. E a gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou. Tivemos uma organização que julgamos ser a base de tudo para enfrentar um jogo grande como esse. A equipe se comportou bem em termos de organização, e se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível fazer ainda, mas vai ser possível logo logo. As duas equipes tiveram poucas conclusões. Os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques, mas acho que foi justo pelo que apresentaram as duas equipes, e vamos seguir mantendo chances de classificação, que era outro aspecto importante, passar pelo segundo clássico mantendo essa condição ainda. Então vamos em frente. Questão de Thiago Silva ainda não temos, porque o gramado está muito duro. Todos os jogadores, de um modo geral, estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida explicou que no início da temporada é colocada uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso, né? Então todo mundo saiu reclamando um pouco. Talvez ele tenha, né, também sofrido alguma coisa, acredito que com essa característica. Eu não gostei da arbitragem. Hoje ele não usou o mesmo critério para as duas equipes. Teve uma falta muito feia para matar um contra-ataque no primeiro tempo, por trás, ele não pegou cartão. Teve falta no Canóbio, que o Canóbio vai entrar na área, passou pelo Wesley, tomou quase um ipom, não marcou. A gente quer o mesmo critério, a gente quer o pênalti que a gente acha que foi no Canóbio lá no jogo do Botafogo, porque é marcado para as outras equipes, e estamos jogando um campeonato parelho, e esses detalhes decidem uma classificação, e a gente só quer isso. Então hoje não, a gente não ficou satisfeito, não. É um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil. Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. E a gente viu hoje um grande Fluminense e um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando sobre a entrevista coletiva do Filipe Luís após o empate em 0-0 com o Fluminense. E olha que jogo chato de assistir. Nossa senhora, eu esperava muito mais desse Fla-Flu, primeiro no ano. Sobretudo o Flamengo, tá? Porque eu acho que o Flamengo, mesmo com a ausência de Arrascaeta e De La Cruz, o Flamengo era o favorito para esse duelo. E, inclusive, a entrevista coletiva do Filipe Luís, eu fiquei muito ansioso para saber como é que seria a postura dele. Parece até carna, né? Todo jogo contra o Fluminense, o Flamengo, 2 vezes já do Filipe Luís, ele não consegue fazer um bom jogo. Mas eu estava curioso para ver como é que seria a entrevista coletiva dele após um jogo ruim do Flamengo. Bem fraco mesmo, exibição muito fraca. Eu acho que muita coisa influenciou, forte calor no Rio de Janeiro. Inclusive, a pessoa que marca jogo no verão do Rio de Janeiro, 4h30 da tarde, é a mesma pessoa que marca lá em Belém, 4 horas da tarde, quando todo mundo sabe que vai chover bastante. E aqui todo mundo sabia do forte calor, só prejudicou a exibição. Não que eu acho que isso seja desculpa para péssima exibição, tanto do Flamengo quanto para o Fluminense, mas é óbvio que interfere. Interferiu também o gramado, pelo menos na visão do Filipe Luís. O gramado duro faz com que o Maracanã ficou um longo período aí cuidando do gramado, mas o Filipe Luís reprovou o gramado do Maracanã. Enfim, vamos falar aqui sobre a coletiva dele. Primeiro, ele foi questionado sobre Luiz Araújo, que vem recebendo poucos minutos em campo, embora seja um jogador extremamente importante na minha concepção, melhor jogador, digamos assim, ou que está mais se destacando pelo pouco tempo em campo e o que ele tem entregue, é um jogador que muita gente pede como titular. E aí perguntaram para ele por que o Luiz Araújo tem poucos minutos em campo e por que não é titular. Ele falou, Luiz Araújo está tendo minutos cada vez mais. Estamos controlando a carga dele e desses jogadores que voltaram de lesão. O nosso principal objetivo é cuidar desses jogadores para chegar bem do Brasileirão. Já disse, não vou matar ninguém no Carioca. Isso vai custar o meu trabalho?
azar. Cara, que declaração. Olha, é isso, cara. Tá certo. Inclusive, ele começou a entrevista coletiva falando sobre isso e terminou também a entrevista coletiva falando sobre isso, mandando um recado. Ele falou o seguinte: não vou dar sequência de jogos para os atletas de 4, 5 jogos. Agora porque eu quero fazer isso no começo do Brasileirão. Lá eu quero que eles estejam no ápice. É importante que a gente cuide desses jogadores, mime, para quando começar a sequência de jogos no Brasileirão. É isso, gente. Muita gente reclamando porque a Arrascaeta, De La Cruz foram poupados para controle de carga. Você, torcedor, você que não entendeu ainda que Campeonato Carioca é uma pré-temporada, você vai continuar reclamando desse tipo de situação. Campeonato Carioca é uma pré-temporada. Ah, mas por que o Arrascaeta jogou contra a Portuguesa e foi poupado contra o Fluminense? Gente, o jogo da Portuguesa e o jogo do Fluminense vale a mesma coisa. Nada. Se o Flamengo perdesse para o Fluminense hoje, ia mudar alguma coisa? Sejamos francos. Nada. Se o Flamengo perdesse para a Portuguesa, ia mudar alguma coisa? Nada. Inclusive, a derrota para a Portuguesa ia repercutir muito mais que a derrota para um Fluminense. Ou eu estou mentindo? Clássico. Teoricamente é normal você perder, embora você seja favorito. O Filipe Luís está certo. Eu jamais vou esquecer desse episódio no ano passado, em 2024, quando o Tite poupou jogadores titulares na Libertadores para botar no jogo de final de Carioca, sendo que o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida por 2, 3-0, não me lembro agora. E não foi culpa só do Tite, não. Foi culpa da diretoria. E por falar em diretoria, Rodolfo Landim no Maracanã. Só foi o Rodolfo Landim aparecer no Maracanã com o número da camisa 29, estádio, que o Flamengo jogou mal. Coincidência? Talvez. Mas, enfim, outras declarações aqui do Filipe Luís, que eu achei importante. Ele foi questionado se ele pediu contratação para a diretoria, já para essa janela de transferência, alguém para a vaga do Alcaraz. E ele falou: estou muito feliz com o elenco que tenho, claro que estamos sempre abertos e ligados ao mercado, mas não pedi nenhuma contratação. Tá aí, ele não pediu ninguém para suprir. Eu falei isso para vocês já. Eles não querem ninguém para a vaga do Alcaraz, para fazer a função que o Alcaraz fazia dentro de campo. Eles vão trazer o Jorginho para entrar na vaga do Alcaraz no quesito folha salarial, tá? Sobre o gramado, ele falou: o gramado é uma briga eterna. Temos que pensar nos jogadores. Se tiver que investir para melhorar, tem que investir. É um jogo mais chato, mais truncado, a bola quica muito. Ele reclamando que o gramado do Maracanã estava muito duro. Dito isso, galera, vamos mudar de assunto aqui, porque o Lohan é um jogador que não está nos planos do Filipe Luís, e os representantes do CSKA chegaram ontem, sábado, dia 8 de fevereiro, ao Brasil. Eles estavam em São Paulo, inclusive, se reuniram com vários representantes, empresários de jogadores de futebol lá em São Paulo. Eles vêm ao Rio de Janeiro para finalizar a contratação de Lohan. Lohan que vai fazer exames médicos aqui no Brasil e depois ele viaja para se apresentar ao CSKA. Quem tem contrato curto com o Flamengo é o zagueiro Cleiton, que tem um potencial absurdo. E olha, o Flamengo tentou a renovação de contrato dele, abrir conversas, e os representantes do Cleiton não quiseram abrir conversas. A ideia dos representantes é não renovar. Foi essa a resposta que o Flamengo teve. O Benfica é um clube que tem interesse no Cleiton. O empresário do Cleiton é o Juliano Bertolucci, que tem uma ótima entrada no Benfica. Para mim não seria nenhum absurdo se o Cleiton fosse contratado pelo Benfica, mas teria que assinar um pré-contrato, sair de graça no fim do ano ou negociar uma liberação imediata junto ao Flamengo. Mas a diretoria do Flamengo, que tentou renovar, abrir negociações para renovar o contrato do Cleiton, ouviu dos representantes do atleta que não, eles não têm interesse em renovar o contrato agora.